Vencemos mesmo o cansaço da semana, o desafio dos primeiros dias. Eu não sei você, mas a minha vontade hoje era assim, de deitar na cama e não fazer nada. Mas eu louvo ao Senhor porque nós temos escolhas e liberdade para escolher. Não importa se você está aqui hoje por um mero interesse, porque você precisa de uma bênção, de um milagre, de uma provisão, de um socorro, ou se você escolheu estar aqui para adorar o nosso Deus, o que importa é que você também está neste lugar. E isso faz toda a diferença. E eu não quero demorar muito não, mas eu quero dividir algo que o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa ministração é: a vida muda quando eu mudo. Pastora, eu já ouvi você falando alguma coisa nesse sentido. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor está falando mais uma vez. Porque Ele quer que verdadeiramente nós venhamos viver uma nova vida. Mas baseada não no que eu acho. Não no que você pensa. Mas na palavra. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel 47. É um texto conhecido e eu quero realmente ler todo ele até o versículo 12. Você que encontrou vai dizendo amém, vai dando glória a Deus, vai dando sinal de vida, de fumaça. A minha versão é NVI, que eu estou de Bíblia nova, de óculos novo, mas a irmã continua mesmo, e velha não. Experiente, né, pastor? Para com isso. E a gente vai que vai adorando o nosso Deus. Você encontrou? No Ezequiel 47, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Depois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até que a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então à volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essas águas fluem na direção da região situada a leste e desce até Araba, aonde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essas águas fluem para lá e saneia a água salgada. De modo de que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão.
todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Pai, aqui está a sua palavra. Nos faça, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, você diz? Você sabia que as primeiras civilizações do mundo, elas se formaram em torno de rios? Todo ser humano, ele precisa de água potável. Irmãos, é algo muito louco, porque a gente pode ficar sem luz, a gente pode ficar sem comida, mas sem água não dá para ficar. Amém ou não amém? Você entende dessa forma? E é algo tão lindo, porque água traz vida. E nós temos a necessidade de água. Você já fez algum teste de ficar sem tomar água? O dia que a gente está bem corrido, bem acelerado, bem agitado, a gente fica sem tomar água. Quando chega de noite, fica esquisito, não fica? A boca fica seca, a pele fica seca, o cabelo fica esquisito, o intestino fica estranho, porque nós precisamos de água. Não é você ou eu, todos os seres que o Senhor fez precisa de água. E talvez você entrou aqui nessa noite, e eu repito, porque o Espírito Santo grita ao meu espírito, né, dizendo que pessoas vieram por interesse nesse lugar. Pastora, mas você está me expondo. Claro que não. Glória a Deus que o seu interesse é Jesus, que você veio buscar na fonte, que é Jesus. Glória a Deus, irmãos, que o que te trouxe até aqui foi por Jesus. E eu não estou aqui para te julgar. Mas talvez você ouça essa palavra e você diz: eu preciso de um milagre. Eu não estou precisando de água. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente tem uma enfermidade, a gente vem para o culto, a gente quer uma palavra de cura. Quando a gente está meio endividado, meio atrapalhado, gastou mais do que podia, andou pisando na bola com cartão de crédito, quando a gente vem para a palavra, a gente quer uma palavra relacionada à provisão. Amém ou não amém? Quando a gente está com a nossa emoção bagunçado, está ansioso, está preocupado, está questionador, a gente vem e quer uma palavra para acalmar a nossa alma. Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para dizer a importância da água da vida na nossa vida. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele é a água interminável. E nessa noite Ele te trouxe aqui com um propósito. O Senhor quer soprar vida sobre a sua vida. Eu não sei de que maneira você chegou, que área da sua vida está seco. Eu não sei que parte da sua história está meio aí desanimado. Eu não sei que parte da sua vida está sequíssima. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele tem água da vida para derramar sobre as nossas vidas. E é nessa noite, Ele quer apresentar para mim e para você a importância da constância na intimidade com o nosso Deus. Sabe por que tem tanto crente desanimado dentro da igreja? Eu não falo lá fora no mundo não, irmão, porque quem não vem, dificilmente vai entender quem vem. A gente vai até tentar explicar, mas quem não participa não tem noção. Irmão, eu não gosto de quiabo, eu não gosto de jiló, e não adianta você falar para mim que é bom, porque eu não como. Agora, se você perguntar para alguém se gosta, a pessoa vai dizer: é saboroso, é maravilhoso, é muito gostoso. E a gente vai ficar de fora com cara de nada, né, Renata? Falando: eu que não como. É a mesma coisa, irmão. Quem não está aqui não tem noção do quanto é gostoso, do quanto é maravilhoso. A quem nos chame de loucos, a quem nos chame de esquisito, a quem nos chame de fanático. Mas deixa chamar do que quiser, porque não tem nada melhor do que estar na presença do nosso Deus. Porque a palavra diz que neste lugar Ele ordena uma bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. E não tem como receber se não estiver aqui. É por isso que não entende. É por isso que olha para nós e fala: mas vai lá de novo. E a gente que não é bobo responde: não é? Vocês gostam dessas coisinhas? Eu vejo lá umas curtidinhas dos irmãos lá no Instagram, lá, né, Karen? Sai de olho, nós.
Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer muito mais do que um interesse. Nós precisamos ter constância na intimidade com o nosso Deus. Irmão, se você quer emagrecer, os primeiros 45 dias são terríveis. E eu digo de experiência própria, não ri, Ellen, porque eu já meti o pé no balde. E eu vou conversar com Deus depois sobre isso. Mas, irmãos, eu digo, Lucas quer casar, tá aí, ó, emagrecendo. Ai, não me joga mesmo que sim. João, quase que você cai da cadeira, hein? Perdeu a bênção, João. Lucas vai casar primeiro. Meu Deus, eu creio, eu vou casar ele em nome de Jesus. E vou. Mas, irmãos, quando a gente coloca um propósito, algo na nossa mente, a gente tem que ir até o fim. E por que eu estou falando de emagrecer? Porque eu só posso falar daquilo que eu vivo, Caleb. E toda vez eu vou lá na nutricionista e eu passo na Gisele, eu falo, e aí, Gisele? Não, Mileide, tem que pegar firme. Eu falo, meu Deus do céu, mas a alegria da nossa vida é comer, irmão. Irmão, de verdade, você até come ovo mexido todo dia, mas daí chega o Carlinhos abençoado com um pedaço de bolo, com pão, com tudo, irmão, quebra eu no meio, a tristeza na certa. Irmão, eu gosto de pão com ovo, com maionese, bastante assim, que delícia comer. Irmão, e aí, um dia eu falei, Gisele, mas por que não acontece do jeito que eu quero? Eu que não vou tomar bomba, eu que não vou tomar atalho. E aí ela falou, Mileide, porque precisa no mínimo 45 dias para o seu corpo começar a entender que houve uma mudança. O povo pensa que é fácil, né, Pri? Mas os 45 dias, irmão, a gente quer morrer, porque a gente fala, vai chegar logo no 47, 48. Irmãos, se o nosso corpo precisa de no mínimo 45 dias para entender que está havendo uma mudança, imagine na nossa caminhada com Cristo. Irmãos, eu creio que Deus tem mudança instantânea. Eu já vi muita gente aceitar Jesus hoje, pastor, falar uma enxurrada de palavrão no outro dia. É mais crente que um monte de crente, pastor, nunca mais. Mas muitas das vezes nós precisamos de um processo. E para que nós venhamos vencer o nosso processo, precisa de constância. Irmãos, é igual quem tem problema com vício, independente de qual seja. Irmão, você precisa se afastar daquilo que te leva a cair. O problema é que a gente se acha autossuficiente e a gente sempre quer estar perto daquilo que não é para estar. E aí a gente não tem constância. Não, Deus, porque agora eu vou ler a palavra todo dia. Irmão, você escolhe o pior horário, 10 para meia-noite. Irmão, de verdade, eu estou chegando à conclusão que alguma coisa está acontecendo na minha vida, irmãos. É 2 óculos agora, 1 de grau de perto, 1 de grau de longe e 1 grau para descansar. Eu falei, doutor, o que é isso? É dente na boca que tem que colocar prótese? Eu falei, pode trazer uma bengala, porque eu estou ficando velha. Não tô, semi-nova. Mas, irmãos, a gente quer escolher o pior horário para começar a nossa constância. Não, eu vou escolher minha constância 5 horas da manhã, mas 5h20 eu tenho que pegar o busão. Você está entendendo? Não, eu vou escolher minha constância meio-dia, a hora que eu como, enche a minha barriga e estou caçando um lugar para me encostar. Irmão, não vai rolar constância. Se não houver um esforço, se não houver uma dedicação, se não houver uma total entrega, irmãos, a gente vai cair nos nossos erros e a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. É igual guardar dinheiro para fazer viagem. Esse dinheiro é para viajar. Irmão, começa a ver no Instagram ou no Facebook, onde for, coisa de comida, irmão. 2 minutos você já desistiu de viajar, porque para viajar está muito longe. Mas para pedir, chega ali, 40 minutos, está perto. É ou não é? Só eu que sou assim. Eu falo, agora eu vou guardar dinheiro. Menino, na minha casa tem uns esfomeados que é um tal de... Mãe, você não tem dinheiro? Eu falo, não tenho. Mas você está guardando na caixinha. Eu falo... Fala comigo. É 2 minutos, vem de 2. Ô mãe. Eu falo, não tem, mãe. Daqui a pouco, irmão, chega o terceiro. Oxe, não tem nenhum trocadinho aí? Eu falo, Deus, esquebra no meio, Deus. E o que a gente faz? A gente cede. Amém ou não amém? Eu estou sendo clara?
Não, porque agora eu sou crente de verdade. Agora eu vou jejuar, agora eu vou escutar louvor, agora eu vou no culto quarta e domingo, agora eu vou. Irmão, é só o cansaço bater. Vem ou vem? Não vem, né, João? Não vem. Irmão, eu garanto para você que muitas pessoas precisariam estar aqui para que Deus renove as suas forças, derrame cura no seu coração, mas pela falta de constância. Se você for perguntar para o pastor Diego, pergunta para ele se é fácil estar aqui. Pergunta da rotina dele. E não é por conta de um compromisso religioso. Quebra isso na sua vida. Renova a sua mente, amadurece. Não, eu vou porque eu sou obrigado. Irmãos, não é isso que a palavra do Senhor diz. Nós estamos aprendendo que nós temos escolha. Mas quem escolhe a melhor parte, que a melhor parte será entregue. É igual quando você vai na mesa que acabaram de postar. Quem chega primeiro come as melhores coisas, amém? Irmãos, tem uma mesa preparada aqui todo culto. Cabe a mim e a você escolher se nós iremos comer do melhor ou não. Agora o problema é que a gente não mantém uma constância com Deus. E depois a gente quer ter cartão preferencial. É ou não é? Irmãos, eu fiz um teste esses dias. Falei, Deus, eu não vou falar com o Senhor hoje só para ver como é que é. Tony, se eu tivesse que fazer um burpee, eu não ia andar 6 meses. Por conta da constância. É a mesma coisa do Anderson chegar e falar, eu não falo com a Ellen por 10 dias. Você consegue, Anderson? Quando você vê, já falou, onde está a meia? A toalha? Manteiga? É ou não é? Você está entendendo o que Deus está tratando nessa noite? Ele está falando, para a sua vida começar a haver mudanças notáveis, você precisa começar a ser constante com Deus. Irmão, que pai que gosta do filho que só vem pedir pix? Eu já falei para vocês, né? Lá em casa andou feio o negócio lá, eu tive que dar uma segurada. Porque até a Esther agora aprendeu a ligar pro Carlinhos no Instagram. Menina, esses dias estava lá, ninguém tinha aula, falei, se levanta filho da manhã. Vocês vão ver o que é mãe mal. Vocês gostam da mãe boa ou da mãe mal? A Esther fala, tá boa. Falei, então tá bom. Kátia, 6:50 da manhã, Esther na sala, na maior papagaiada. Levantei pé com pé, 5 horas da manhã, o Carlinhos já tinha saído. Eu falei, o que será que está acontecendo nessa casa, meu Deus do céu? Levantei pé com pé, eu falei, será que entrou alguém? Será que chegou a minha mãe? Eu falei, acho que é a minha mãe. Daqui a pouco ela falando, então tá bom, pai, manda o pix, um beijo. Daqui a pouco meu telefone tocou, o Carlinhos falou, Mileide, a Esther tá pedindo pix a hora da madrugada. Eu falei, e agora você é o pai do pix? Irmãos, e quem que gosta? Quem que gosta de alguém que só chega perto para pedir? Ninguém gosta. E a gente trata Deus dessa forma. A gente só procura Ele muitas das vezes quando a gente é a última opção da nossa lista, porque a gente já curtiu, já festejou, já fez tudo que tinha que fazer, gastou. E aí a gente vem para Deus. E aí Ele fala assim, não, tá bom, filho, eu vou te abençoar, mas entra na fila daqueles que me procuram em primeiro lugar. Entra na fila da prioridade e a gente se encontra lá no guichê final. E daí se a sua prioridade não é Deus, aonde que vai essa fila, Tiago? Não, você pega lá a fichinha lá, 798.472.009. E aí a gente olha e fala, servir a Deus é muito difícil. Esse negócio de estar na igreja é muito difícil. Mas Ele disse que seria fácil. Ele não enganou ninguém, mas Ele disse que é possível. O problema é que a gente sempre quer ir para aquilo que satisfaz a nossa vontade, a nossa carne. E aí, quando a gente precisa estreitar para fazer a vontade de Deus, o que a gente faz? Desiste. Eu não estou aqui para te julgar não, irmão. Um monte de vezes eu já desisti. E não estou falando não. Irmão, falo, Jesus, agora eu vou fazer um jejum. Nossa, forte, Jesus. Eu não vou comer isso. Primeiro lugar que eu chego tem churrasco. Eu falo, Jesus, se não dá. Segundo lugar que eu vou é bife milanesa. Outro lugar que eu vou é costela cozida. Não contente, frango assado. Eu falei, Deus, não tá rolando só legume e verdura não, Jesus. Tá ficando estreito. E eu falei, Jesus, vou trocar. Aí troca para chocolate, irmão, daí você ganha tanto Nutella. E não é para você levar para casa não, pastor, que se for para levar para casa, você guarda no guarda-roupa, esconde.
E depois que passar, você come. O problema é quando você vai no lugar e fala, come aí, tá na mesa. Aí você fala, só eu que vivi isso ou você também? Não, olha, agora vai. Irmãos, mas tudo na nossa vida requer sacrifício. Tudo. Se você perguntar para o Caleb para ele casar com a Maria, do que ele teve que abrir mão? Talvez a lista do abrir mão foi muito maior do que ele poderia ter naquele momento, mas você desistiu? Glória a Deus por isso, porque levou o melhor troféu do mundo. Amém ou não amém? Irmãos, Deus está falando com você nessa noite. O Senhor talvez, Ele tem te dado estratégia, discernimento, Ele tem falado ao seu coração, Ele tem proporcionado tantas coisas, mas pelo fato de não ser o que eu quero ouvir, eu ignoro. E aí eu continuo fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Irmãos, quem não muda a sua rotina, quem não se organiza, quem não dá prioridade ao que realmente é prioridade, vive sempre atrapalhado, amém ou não amém? Irmão, levanta às 7 horas da manhã e começa o seu dia, e levanta meio-dia e começa o seu dia. E uma pessoa pode abrir a boca e falar assim, é uma delícia dormir. Irmão, mas meio-dia já foi, não vou nem olhar para cá, pastor Maravilha, dormo tanto que o senhor quiser. Já falei para Deus, eu prego, mas não posso arrumar inimizade, né, seu Moura? Que nós é das 5h30. E o dia que nós quer ficar até mais tarde não rola, né, Mateusão? Coisa mais gostosa é dormir até meio-dia. Não sei nem quando foi a última vez. Você também não, Daiane? Deus proverá, em nome de Jesus, para nós. Irmãos, mas tudo na nossa vida vai requerer de nós sacrifícios. E sabe por que com Deus às vezes é tão difícil? Por não ser prioridade. Hoje em dia a minha prioridade é as minhas conquistas pessoais. E eu conversava com a pastora Stephanie e a gente falava de Paulo e eu falei para ela, nossa, Paulo é muito louco, né? É não de Deus, é chibatada. E eu falei, qual foi a realização pessoal dele? A Stephanie fez silêncio, eu fiz silêncio também. Ela falou, pastora, nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu. E de Pedro? E de Tiago? E de João? Irmão, a gente está tudo errado. Porque a gente quer colocar as nossas prioridades acima de Deus. E aí não fecha a conta. Aí não rola, irmão. Irmão, é a mesma coisa. Desculpa o que eu vou falar, mas Deus está mandando falar e eu só ando obediente porque está melhor assim obedecer. Irmão, é igual a gente. Sabe que tem uma promessa liberada na nossa vida para aquele que é fiel no dízimo e na oferta. A primeira coisa que a gente faz quando gasta demais é querer mexer no que é de... Aí depois fica lá, Jesus, eu tô toda atrapalhada. Jesus fala, ladrão, é assim mesmo. Quem rouba tem que fugir, correr, amém ou não amém? Não é assim que a Bíblia diz, pastor? Os irmãos fazem as carinhas, parece que eu tô falando bobagem. Não é assim que está na sua Bíblia? Quem pega o que é de Deus E ladrão tem que viver fugindo, amém ou não amém? Irmão, é que nem quem adultera princípio. Adultera princípio, daí chega diante de Deus, daí... É igual quem conta mentira, irmão. Tem que ensaiar direitinho, porque uma hora se atrapalha e a verdade... Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? O Senhor nessa noite, Ele olha para mim e para você e fala, ei, eu já liberei na tua vida tudo que tem para acontecer, mas você precisa se posicionar e ter uma constância. É que nem a gente assume responsabilidade com o coração maior alegre. Não, eu faço, eu vou. No primeiro obstáculo que a gente faz, não, obrigado, não quero mais. Aí Deus fala, mas não estava lá no dia, não confirmei, não disse sim, não bateu palma, não... E agora? Falta de constância. Irmãos, quem sabe aonde quer chegar, chega. Não importa a distância e nem por onde vai passar, irmão. Se o seu objetivo é agradar o coração de Deus, começa agora, nessa noite, algumas mudanças e seja constante. É igual casamento. A gente fala assim, até que a morte os separe. Na primeira discussão, o que fala? Eu vou largar de você. Não prometeu que até a morte? Então vamos fazer a oração do morrer. Andei orando esses dias umas orações dessa, irmão. Os irmãos ficou até com irca de mim, Júlia. Como é que pode, né? Na hora de casar, tudo sorrindo. No dia a dia. Não olha para mim assim, Lucas. Eu vou continuar. E Ezequiel
nesse texto a qual nós lemos, o livro de Ezequiel, ele nos ensina 4 visões que Ezequiel teve. E dessas visões, as 2 últimas eram sobre esperança. Fala sobre a restauração de Jerusalém. E é algo muito lindo que quem hoje não gosta que fale de esperança? Irmãos, os nossos dias não tão fácil. E o que mais a gente quer é uma palavra de ânimo. Irmão, não tem nada pior do que você já está arrasado, aí chega a pastora Mileide, traz a clareza da palavra, daí você fala, nossa, já estava ruim, agora ficou pior. Mas aguenta aí que tem coisa boa para sair desse altar na sua vida. Ezequiel, ele estava exilado e ele era contemporâneo de Daniel. A Babilônia levou uma parte do povo para a corte e Daniel foi lá sentar com os reis, com os príncipes, com as excelências. E Ezequiel, ele foi para onde? Para o povão, Carol. Seguiu a mão de cá. E aonde ele estava? No meio do povo. E é algo tão louco que Ezequiel, ele recebe essa revelação no meio do povo. Ele estava vivendo a situação real do seu povo naquele momento. E é algo tão lindo que no capítulo 47, já era bem no final do livro de Ezequiel. Ele já estava encerrando a sua passagem aqui pela Bíblia, se você for olhar. Logo em seguida já começa a narração de Daniel. E Ezequiel, ele recebe uma visão da restauração. Irmãos, o Senhor Deus, ele tem o tempo certo, a hora certa de se revelar e agir nas nossas vidas. Para Daniel, a palavra do Senhor diz que no primeiro dia, a qual ele aplicou o coração, o Senhor já liberou a vitória. Mas houve uma guerra no reino espiritual. No texto de Ezequiel, no capítulo 47, o Senhor Deus traz a visão da restauração. E o Senhor nessa noite, ele tem restauração para a minha vida e para a tua vida. E algo tão lindo que nós falamos sobre a importância da água. E nesse texto, através dessa visão, o Senhor declara um novo tempo da parte de Deus para esse povo. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te fazer pensar em qual realidade você está vivendo. Em que área da sua vida entre você e Deus você não tem sido constante. Talvez você não ora mais, talvez você não lê mais a Bíblia, talvez você não tenha mais paixão para estar na casa do Senhor, talvez você não tenha queimado mais, talvez você está morto, seco em alguma área entre você e Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, ei, eu sou a água viva e nessa noite eu tenho restauração para a tua vida, eu tenho um renovo, eu tenho um recomeço, mas depende só de você. Não depende da pastora, não depende do pastor. Não, mas sabe o que é? Na onde eu moro, é as pessoas, é a situação que eu vivo. O Senhor falou, ei, hoje eu trago clareza, porque eu tenho um renovo, um recomeço, uma restauração. E começa onde, pastora? De dentro para fora. E só você pode decidir se vai querer ou não. Irmão, a gente pode estar rodeado de quem for, mas a escolha, a decisão é entre você e Deus, porque é de dentro para fora. Talvez você está aí sorrindo, belezinha, mas Deus sabe que você cura que você está aí dentro. Irmãos, eu quero que você entenda nessa noite que esse templo, a qual o livro de Ezequiel cita na palavra, é eu e você. Esse homem a qual Ezequiel vê é Jesus, e essas águas é o próprio Deus que invade a nossa vida e Ele muda a nossa história. Irmãos, talvez você está com Cristo há 5 anos e você fala assim, nossa, minha vida é a mesma. Falta de constância. Irmão, vou dar o exemplo do que eu vivo. Eu comecei brincando de correr 500 metros, eu com a Ana Paula. Não é, Ana Paula? Não é correr, irmão. No outro templo lá, os irmãozinhos lá que estavam confinados lá na pandemia, né, Cátia? Passava e via nós. Aí, um povo olha e fala assim, eu vou também. Né, Thaís? Irmãos, mas não é moleza, não. A gente pensa que é só enfiar o tênis e sair correndo, não, irmão. E hoje, que delícia, para a glória de Deus, eu corro 11 km em menos de 1 hora. Irmão, mas pergunta quanto tempo faz? 3 anos.
Ai, pastor, eu acho lindo ver o Senhor pregando. Pergunta quantas horas, quanto tempo faz que os homens de Deus estudam a Bíblia. Ai, eu acho maravilhoso. Nossa, eu acho lindo. Vai perguntar para a pessoa a história, irmão. A questão é que a gente quer ter o que as pessoas têm, mas não quer fazer o que as pessoas fazem. Ai, acho lindo, maravilhoso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você quer? Fala, quer o que eu tenho? Faça o que eu faço. Diga assim, constância. Diga assim, ore, jejue, leia a Bíblia, mas não pare no meio do caminho. Ah, não, quando eu for pastor eu faço. Irmão, eu sinto muito, você está atrasando o seu processo. Faça antes de ser. E é tão lindo porque nessa noite o Senhor Deus, Ele quer invadir o nosso ser. Ele quer inundar as nossas vidas. E Ele não quer somente que a gente fica numa intimidade superficial. Eu vou dar um exemplo para você que eu ouvi essa semana e eu achei muito legal. Amém ou não amém? Todos vocês aqui conhecem Neymar? Tem uma galera que viu, né? Eu estou antenada. Você conhece, Caleb? O Caleb estava quase morto ali naquele canto. Falou de Neymar, ele viveu na hora. Escutei a voz do Caleb daqui. Você conhece Neymar? E Neymar conhece você? Se você chegar lá na casa dele, você fala: não, mas eu conheço do Neymar. Nasceu na Bahia, é filho da Josefina, irmão da Marieta, casado com a Belarmina. Vai adiantar alguma coisa? Você falar que conhece? É a mesma coisa nós, irmão. A gente é cheio de falar que conhece Deus. Não, porque conheço Deus. Aí eu te pergunto, mas Deus te conhece? E a hora que você chegar na porta da casa do Neymar, ele vai abrir a porta e vai falar: pode entrar. Claro que não, irmão. E com Deus não é diferente. Eu estou falando para você entender. Porque a gente é teimoso demais. A gente quer mostrar a lição de bonzinho, mas a gente é mau. É mau mesmo, mais que o lobo mau. É ou não é? O pastor não está aqui hoje. Estou até engraçadinha. Não é assim? Irmãos, a gente quer falar que é íntimo de Deus. Não, porque, nossa, faz 19 anos que eu tô com água no tornozelo. E sabe o que eu pergunto? E aí? Você nunca se interessou e se preocupou que Deus tem mais? Não, porque você sabe como é que é, né? Eu sou membro só, suave. Irmão, é isso que o texto está falando? Não. O texto está te falando, Deus tem mais para você, só depende de você. Se para você hoje, você entrou aqui estando bom no tornozelo, seja ousado. E se aprofunde um pouco mais, vai para o joelho, vai para a cintura. E chegue tanto na presença do Senhor, se relacionando com Ele, a chegar a um nível de você não precisar mais abrir a sua boca, mas de você ouvir a voz do Senhor de dentro para fora. Porque o Senhor, Deus nos conhece. O que muitas das vezes falta é o tanto que eu conheço a Deus. Às vezes a gente abre a boca e diz que conhece mais o diabo do que Deus. Não, porque, nossa, eu não passo nem perto de macumba. Irmãos, maior que tudo é o seu Deus. Se você andar com Ele, não há macumba, não há zóio gordo, não é invejoso, não há nada. Ah, pastora, eu vou sair chutando. Daí é problema seu, irmão. Se você tiver com vida com Deus, fica à vontade. Agora, se você estiver devendo algum momento da sua vida, você pode ter certeza que o diabo vai vir cobrar. E o diabo faz questão de envergonhar crente sem vergonha que vive mais ou menos. Sabia? Ai, porque eu passei um carão, irmão? Fulano pediu oração, não sabia nem o que orar. Irmão, você tem todo o tempo do mundo para treinar a oração. Você tem exemplo na Bíblia. Se você não souber orar, você faz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é para ser enfeite não, irmão. É para ser pontapé inicial. É ou não é, Caleb? Me corrija se eu estiver errado. Não é para ser cola não, mas é para você dar o primeiro passo. Começa assim, quando você vê, irmão, a gente fala mais que a boca, amém ou não amém? Mas daí quando chega no momento que precisa ser útil no reino, a gente trava. Amém ou não amém? O Senhor nessa noite está falando: ei, eu quero que você saia tanto das suas desculpas,
tanto das suas conversinhas que te convence a permanecer na zona de conforto. E eu estou falando para você, ei, vem mais fundo, porque eu quero que você se entregue, se inunde ao nível de você ter que nadar, se aprofundar cada vez mais, olhar e falar, eu estou tão ligado com Deus, eu estou tão conectado com Deus, que eu perdi o controle. Eu não quero nem saber da minha carne, eu quero é viver a vontade do Pai, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero estar sensível à voz do Espírito Santo e não resistir quando Ele falar. Porque a questão é ouvir a voz do Senhor e ignorar, ouvir a voz do Senhor e querer negociar. Irmão, nós não temos mais tempo de negociar intimidade com Deus, não. Ou Ele te conhece, ou Ele não sabe quem você é. E a Bíblia diz que no grande dia muitos vão dizer, não, mas eu fui na igreja da família, dia 25, 8:55. E o Senhor vai olhar para você e vai falar, eu não te conheço. Porque naquele momento eu falei para você, sai da zona do conforto, se aprofunda na minha intimidade e eu vou me revelar a você. Era naquele momento que você ia mudar a sua história, de dentro para fora, mas você escolheu permanecer na mesma. Você sabe aquilo que o Senhor tem pedido para você. Talvez o Senhor já falou, desinstala o Instagram. Ah, mas eu não posso, porque é um meio de comunicação. Deus está falando, para falar comigo não precisa nem dobrar o joelho, é só conectar o coração e está tudo resolvido. Irmão, a gente sabe o que nos leva para profundezas contrárias do que Deus tem. Um abismo puxa o outro, irmãos. E muitas das vezes a gente não quer abrir mão para se relacionar com Deus. E a gente vive as mesmas mesmice. Samuel, como é que é o nome daquele pastor Samuel? Que eu gosto dele, que ele joga sapato. Não. Samuel Procópio. Ele pregou, ele estava ministrando essa semana e ele está falando que é inadmissível o crente vivendo 10, 5 anos na mesma prova. Ele falou, porque quando você vai na escola, toda hora é prova, todo dia é prova, 95 horas de prova. Não, prova é só ali, pronto, aplicou, passou. Mas o crente, ele se apega na desculpa do comodismo. Não, é que eu estou na prova. Aí você fala, mas meu Deus do céu, se Deus é um general de guerra, ele é estrategista, como é que ele não te deu uma direção? Irmão, não é, às vezes é consequência, porque a gente não sai da zona de conforto. Eu tô afogando, tô morrendo afogado. Aí Deus está falando, nada, bate o braço, bate a perninha. Você está entendendo? Deus, se arrumaram a camisa de força, Deus. Tô na hora. Meu marido nem está aqui para levar. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Talvez você está olhando e está falando assim, é que eu sou crentinha de nova e não sabe ler. Não, é que eu sou crentinha há pouco tempo e não sabe orar, mas sabe reclamar. Não é? Converte. Vai para a intimidade. Irmão, sabe aquele joguinho psicológico que você faz com quem você ama quando você quer alguma coisa? Senta lá com Deus, você vai ver o que é jogão psicológico. Deus vai falar para você, filho, vou na palavra então. Se você falar para mim o que está na Bíblia, é tudo seu. Mas se não tiver, muda de vida. Começa a tomar novas atitudes para que o resultado da sua vida seja diferente. Ninguém gosta de mim. E você é adorável, né? É a pessoa mais legal do mundo. Não dá para ficar 5 minutos junto, de tão doce que é. Irmão, cá para nós, né? A palavra, ela é um divisor de águas na nossa vida. Antes de eu conhecer a palavra e depois que eu conheço a palavra. Irmão, se você é esquisito, quer brigar com os outros, quer gritar com os outros, quer causar, irmão, é óbvio que a gente vai viver nesse ciclo de situação. Senta e tem uma conversa social, pacífica, para você ver como as coisas não mudam dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento. O problema é que a gente quer tratar os outros exatamente como a gente não quer ser tratado. E assim a gente tem feito com Deus. Eu já estou caminhando para o final, irmão. Aguenta aí mais um pouquinho, 5 minutinhos. Jesus está falando com a gente, tá ou não tá?
E muitas das vezes a gente está tão acomodado, vivendo as mesmas situações porque a gente não quer mudar de vida. Nossa, o meu milagre não acontece. Deus falou, milagre, filho. Que é maior oportunidade que é ter livre acesso às escrituras. Saber tudo que eu tenho para você, tudo que eu posso para você, tudo que eu faço para você. Não, pastor, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Irmão, não tem o que eu posso fazer, eu sinto muito. Aí eu sinto em dizer para você, talvez vai acontecer de você chegar na porta lá do Neymar e você não entrar. Irmão, e quem está aqui para viver uma vida toda e chegar diante de Deus e ir para o inferno, irmão? Porque se você continua pensando assim, irmão, é tempo de você aceitar Jesus de novo, converter os seus maus caminhos e mudar de rota. Ah, não, na porta do céu eu vejo o que eu faço. Irmão, não vai ter isso na porta do céu, não. Ah, mas ninguém sabe. Irmão, quem precisa saber está vendo que é Deus. Os demais é detalhe. Daqui a pouco aparece. Amém ou não amém? E Ezequiel estava ali, falando, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais, é o que Deus está falando para você hoje. Talvez você está aí dizendo, eu só queria ser amada. Meu amor de Deus está 100% disponível na sua vida. E quando você entender isso, automaticamente pessoas guiadas pelo Senhor vai chegar até a tua vida e vai te amar. Mas comece você amando quem o Senhor colocou na sua vida hoje. Irmãos, é muito simples. Eu não sei que nível que você está, pé, tornozelo, joelho, cintura. E eu não sei se você já perdeu o controle, porque eu creio que muitas pessoas aqui neste lugar já se permitiram ser inundados, aprofundados na intimidade com Deus e têm vivido outro nível. Eu creio em nome de Jesus dentro deste lugar. Que nós não somos aqueles que não mudam de vida, permanece na mesma e fica cobrando Deus de um posicionamento que é meu. Ah, eu tenho um problema, eu não resolvo. O problema daí não é seu, irmão. Vai resolver. Ah, é que eu tenho um dodói. Irmão, vai lá, toma remédio, limpa a ferida. O dodói sara ou não sara? O problema é que a gente não quer, Glaucia. E aí a gente transfere a nossa responsabilidade para Deus. Irmãos, nós não podemos viver iludidos, falando, não, é que o meu milagre. O maior milagre é nós estarmos vivos e podermos mudar a nossa postura, assumir uma outra postura e poder viver o que Deus tem. Não que Ele não faça milagre, mas se você ainda está preso nisso, você conhece muito pouco Deus. Porque Ele não é o que Ele faz, mas quem Ele é. E quando você conhece alguém por quem ela é, não importa o que ela faça, nada muda dentro de você. Pessoas falham, mas Deus não. E se você está baseando Deus nas pessoas, muda hoje o seu pensamento. Não, porque as pessoas fizeram para mim. Começa a mudar o seu pensamento, começa a dizer, porque Deus fez ainda que eu não merecesse. A sua graça, o seu amor me alcançou. Aí muda a sua postura. Irmãos, o Senhor Deus, Ele nos leva nesse texto dizendo que muito mais do que a intimidade, o Senhor tem para trazer vida por onde essa água passa. A palavra do Senhor diz que essa água começa a encher o templo de uma forma a qual ele sai para fora. Irmãos, quando Deus começa a fazer algo lindo dentro da gente, automaticamente o nosso externo vai resplandecer o que Deus faz. Você já viu pessoas falando assim, nossa, Ana Paula, o que você tem? Você tem um brilho diferente. É aquilo que Deus já fez lá dentro, que está externando para o lado de fora. Um coração alegre formoseia o rosto. Então talvez nós precisamos ir direto no ponto e dizer, Deus, muda aqui dentro, porque eu sou ruim, porque eu sou resistente, porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo mudar de vida. Senhor, começa a inundar aqui dentro para sair para fora. O problema é que a gente quer viver de aparência, Mateus. Para quem olhar de fora, olhar belo, formoso, mas Deus que olha lá dentro, Ele fala, coitado. Se ele soubesse que está só se enganando, mudaria algumas atitudes. Você está entendendo?
Ezequiel começa a narrar que as águas não estão mais dentro só do templo, mas ela está do lado de fora. E por onde essas águas passam, ela gera vida. E vida em abundância, vida com propósito, vida para viver para a glória de Deus. Talvez você está olhando aí para a sua vida e está falando, nossa, o que eu posso fazer? O Senhor está dizendo, ei, assuma uma nova postura. Deixa eu mudar de dentro para fora. E não se preocupe, porque eu faço em você e através de você, por onde você passar. Irmão, você não precisa promover o seu nome. Não, porque não falaram o meu nome, não fizeram para mim. Irmão, quem vive transformação de dentro para fora, o Senhor se encarrega de promover o seu nome. Ele mesmo testifica, irmãos. E a palavra do Senhor diz que por onde esse rio passava, trazia vida. E eu achei a coisa mais linda, porque às vezes a gente fica só nas águas e aprofundar. O Senhor está falando, Diego, eu tenho muito mais, porque depois que você se aprofunda, eu te guio a viver tudo aquilo que eu tenho preparado. A palavra do Senhor diz que pro lado de fora, Carol, dos dois lados tinha árvore frutífera. Sabe o que é isso? Prosperidade, abundância, cuidado do Senhor na vida daquele que entrega a sua vida a Ele. Mas tem a condição, que é sair da inconstância. Irmãos, o texto diz que por onde o rio flui, tudo viverá. Irmão, não tem uma área da nossa vida que fica morta quando nós entregamos nas mãos do Senhor. E Ele se encarrega de guiar a nossa vida. Ah, pastor, eu não sinto muita alegria. Irmão, está na hora de se aprofundar e se entregar. A palavra do Senhor diz que por onde esse rio passava, haveriam todos os tipos de peixe. A palavra do Senhor diz que havia árvores frutíferas de toda espécie. E algo tão lindo, diz que as suas folhas não murchavam e os frutos davam mês a mês. Sabe o que Deus está falando? Que quando você entende o poder da constância na sua vida, se entrega na intimidade com Deus, se aprofunda no que Ele tem, Ele cuida todo dia, toda hora, o tempo todo, o ano inteiro da sua vida. Irmãos, e ser cuidado de Deus é maravilhoso. Porque quem tem o cuidado de Deus não tem ausência de nada. Você está entendendo? Porque tanta gente fala assim, nossa, está me faltando tanta coisa. Porque talvez está precisando deixar o Senhor inundar a sua vida. Está precisando tirar a mão do controle. Para que o Senhor venha cuidar de todas as áreas da sua vida. E nós podemos viver a ausência de necessidade. Porque o Senhor Deus é maravilhoso. Tem crente vivo aí? Eu já estou terminando, irmãos. E a palavra do Senhor diz que as folhas não murcham e os frutos não cairão. Por onde a água do santuário passa, os seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Irmãos, se o Senhor Deus está falando que as folhas servem de remédio, é porque a gente precisa de cura. Tem uns doidos por aí que toma remédio sem ter nada, não tem? Tá com dor de barriga, tá tomando Dorflex, que é para dor na coluna. Tá com problema de gases, de vez de tomar Lufitol, toma Diazepam. Olha, tô bem de novo. Você conhece? Tem irmão que tá com problema de rinite, quer usar bombinha de asma. Não vou falar rinossoro, não. Já falei. Irmãos, mas o Senhor nessa noite Ele está falando para você, olha, eu te conheço, eu te entendo e sei bem da sua vida. E o que eu tenho para você é completo. Não é só para uma parte da sua vida. A gente entrega às vezes só uma parte para Deus. Não, Deus, eu vou entregar só essa parte porque a outra eu gosto ainda. O Senhor está falando, não, entrega tudo. Entrega tudo. Não, Deus, sabe o que é que não dá para viver sem, irmão? Não dá para viver sem Jesus. O resto, a gente vive sem, irmão.
Pastora, você está falando sem saber, irmão. Você não tem noção do temor que eu estou aqui nesse altar. Terrível coisa é viver sem Jesus, irmãos. Terrível coisa é. E tem muita gente que está vivendo sem a presença de Jesus e não percebe. Está doente, irmão. Já está tomado. É que nem Naamã, veste a farda e diz: estou bem, sou Naamã, comandante do exército, eu sou o cara. A pastora está falando bobagem, mas quando chega em casa, na intimidade, tira a roupa, é só lepra, está fedendo, está podre. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: ei, por onde esse rio passa, ele leva vida, ele leva alimento, ele leva cuidado e também cura. Irmão, se você entrar hoje num hospital, Gláucia, numa pessoa terminal, e você falar para ela: o que você queria fazer com o seu dinheiro? A grande maioria falava assim: eu queria comprar a cura. E sabe o que é mais lindo, Karen? Jesus tem de graça. Você não entendeu, irmãos? Por onde esse rio passa, tem cura de graça. Basta você querer. Mas não é de qualquer jeito. Essa que é a questão. É que muito se pensa que com Jesus pode ser de qualquer jeito. O padrão do céu não baixou não, igreja. Irmão, se a Bíblia diz que lá no céu vai ter rua de ouro para nós pisar, o mais importante não é o ouro, Tony. Porque a gente pisa no asfalto e o asfalto é sujo, não é? O asfalto é feio, não é? Quem acha asfalto bonito, igreja? Eu estou falando na parte comparativa, André, se ele está falando que a gente vai pisar no ouro, imagine o que tem preparado lá de especial, igreja. Você já parou para pensar? E a gente está preso no quê? No meu eu, no meu orgulho, na minha vontade, no meu egoísmo, no meu achismo. Irmãos, o que mais a gente ouve falar hoje que são doenças que tem desenvolvido no corpo humano por falta de liberar perdão. Irmãos, as pessoas preferem adoecer a carne do que liberar perdão. É tão sério isso. Irmão, tem gente definhando, morrendo e matando a família porque não fala a verdade. Porque não sabe lidar com a verdade. Assumir um erro, pedir perdão e recomeçar. Igreja, é muito sério que Deus está tratando nessa noite. Tem famílias sendo destruídas, tem pessoas vivendo mortas vivas porque não reconhece que precisa de Jesus. Não é da pastora Mileide não, fica bem tranquila, igreja. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus, Ele tem vida sobre a tua vida. O rio do Senhor está passando aqui e as folhas é remédio. E o Senhor quer te curar hoje para você parar de abrir a sua boca e ficar se justificando no que não tem justificativa. Quem está com dor, quem está doente, tem que tomar remédio, porque senão permanece do mesmo jeito. O problema é que a gente não quer. Eu quero que Jesus bota na minha boca. Ele está falando: não, filho, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem. O que ele está falando? Você vai ter que deixar umas coisas para trás. E tem que vir. Se você quiser. Jesus não obriga ninguém a nada, mas Ele também não é obrigado. Você está entendendo? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Jesus não te obriga a nada, mas o nosso Deus também não é obrigado, porque não é de qualquer maneira. Diga: para de se enganar, se posiciona. Vamos colocar de pé? Vocês continuam me amando? Jesus está falando com você? Olha o que diz em Apocalipse 22, do 1 ao 6. Diz assim, olha o que diz o último livro da Bíblia. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água viva,
que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Irmãos, as folhas dessas árvores cura a alma. Eu não sei qual cura você precisa hoje. Eu não sei. Talvez você colocou a mão e falou assim, não, mas meu corpo não está doente. Mas é de dentro para fora. Tudo começa lá dentro. Irmãos, o maior milagre que nós podemos viver é a salvação. É o maior milagre que nós podemos. É a certeza para onde eu vou. E saber que eu não vou ficar fora desse grande evento que nos aguarda. A palavra do Senhor diz que os céus e terras vão passar. Mas o que está aqui, ó, é verdadeiro. Você pode ignorar a minha voz o quanto você quiser. Você pode entrar nesse lugar, olhar e fingir que você está ouvindo o que eu estou falando. Você pode estar inquieto, querendo ir embora, porque são 9h10. Você pode estar aí falando, nossa, eu tenho que trabalhar amanhã, a pastora não sabe? Não sei, mas Deus sabe, igreja. E você pode ignorar essa palavra o quanto você quiser. Mas vai chegar um dia, Caleb, que nós não poderemos ignorar o que está por vir. A volta de Cristo. E isso deveria ser a sua maior importância. Essa é a motivação da constância. É saber que num grande dia tudo vai passar. As dores, as mortes, as angústias, o terremoto. E eu vou viver para toda a eternidade, curado, totalmente e livre para adorar o nosso Deus. Irmãos, esse rio, ele passa aqui hoje. E o Senhor ministra sobre a tua vida dizendo, ei, eu gero vida, frutos. E a minha folha é remédio para curar o teu corpo, para curar a tua alma, para curar os teus valores, para transformar a tua vida, para que você venha viver o evangelho pleno, de dentro para fora. Chega de filhos que são crentes evangélicos só da boca para fora. Não, eu sou crente. Que horas? Porque crente até o diabo é, igreja. O que nós precisamos é nos posicionar e ser quem o Senhor espera que nós sejamos. Você sabia que você é a resposta que o mundo lá fora está precisando? Mas não é a resposta que sai da tua boca. É a resposta Jesus, que testifica de dentro para fora. É aquela resposta que, se necessário, vai ser usada as palavras. O Senhor nessa noite, Ele está falando sobre posicionamento. Igreja, para de pagar para ver aonde vai dar. Porque tem muita situação que vai dar no inferno. E não vai ser na porta não, pastor Henrique. Vai estar já lá envolvido. Totalmente no lamaçal. Pastor, muito se prega hoje sobre prosperidade de uma vida terrena, mas pouco se quer falar do abandono do pecado, porque o inferno está só aguardando também. É ou não é, pastor? O inferno está só esperando uma única ordem do nosso Deus para inaugurar o inferno. E o meu nome não vai estar lá, o seu também não, né, Elias? Porque nessa noite o Senhor nos desperta. Não, Deus, é que eu fui fazer uma boa ação. E o Senhor falou, ei, de boa intenção o inferno está cheio. Eu estou procurando é filho obediente, que esteja disposto a viver a palavra e viver o evangelho assim como é na palavra.
Senhor está falando, ei, é tempo de se posicionar, igreja, e ser curado. Curado do quê, pastora? De mim mesmo. Porque a hora que eu sou curado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não tenho dificuldade nenhuma de andar segundo a sua palavra. Não, pastora, é que eu quero tanta coisa. Mas você já perguntou se Deus quer o que você quer? Não, que eu quero casar, porque eu quero estudar, porque eu quero viajar, porque eu quero ter filho. Você já parou para perguntar se é isso que Deus tem para você? Porque talvez Ele está dizendo, ei, eu quero você firme até chegar na eternidade. Eu não quero que você desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque foi exatamente o que Paulo viveu. O que poderia tirá-lo da presença de Deus, Deus disse não, seu Moura. E sabe o que Paulo fez? Permaneceu amando Deus até o fim. E ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha. Mas tem crente batendo o pé porque Deus está falando não. Deus está falando, ei, para com isso e vai se posicionar. Vai gastar o seu tempo com intimidade comigo. E eu revelo para você o que eu tenho para fazer na tua vida. Que é o que Deus tem para você. Comece a se relacionar com Ele como prioridade na tua vida. Ele está dizendo, ei, eu tenho vida, eu tenho fruto, eu tenho abundância e eu tenho cura. Mas depende de você. Igreja, não sai daqui falando não. Não, porque a minha vida não muda. Fala a frase certa. Eu não quero mudar. Por isso que as coisas não mudam. Jesus já liberou sobre a tua vida um rio de águas vivas que muda a nossa história. Mas só depende de você. Feche os teus olhos. E sabe qual é a oração que tem mais poder? A sua. Porque ela tem a oportunidade de ser sincera e verdadeira. Talvez eu vá orar por você e não tem nada a ver com o que você está vivendo. Porque o Senhor, Ele só revela se Ele quiser. Mas a maior revelação é a palavra e ela já foi direcionada para a tua vida. Ela tem um alvo certo e esse alvo é você. Você sabe o que você tem vivido e que área da sua vida hoje precisa ser curado para que rompa a tua vida e você venha viver o que Deus tem, não só nessa terra, mas para a eternidade. Talvez a sua casa, a sua família está de perna pro ar, porque você precisa hoje se posicionar. Trabalho, filhos, né? Espiritual. Talvez muitas portas estão trancadas e é a mão de Deus dizendo para você, ei, por aí tem morte, mas se você permanecer no centro da minha vontade, tem vida, vida em abundância. Irmãos, aquele que escolhe desobedecer a Deus, ele assume a causa e os riscos. Não brinque com a presença do nosso Deus.